Nos últimos tempos, a população gaúcha tem sofrido com os fenômenos naturais. Cada vez mais severas, as chuvas, algumas vezes acompanhadas de ciclones extratropicais, têm causado destruição por várias cidades do estado. Aqui em Porto Alegre, as precipitações intensas vêm causando inundações que fazem a capital rememorar um de seus piores capítulos, a enchente de 1941. Muita gente lembra da enchente de 1940, que também, né, teve essa questão do Guaíba, etc., né? Aí não havia, vamos dizer assim, mudanças climáticas, entre parênteses, né? Mas foi um evento extremo de precipitação naquele período e depois, por todo esse tempo, não aconteceu, né? E o que a gente tem visto é que esses eventos, como esse de 1940, eles têm aumentado a frequência e a intensidade com que eles acontecem. Isso não é normal, isso não é comum, né? Daí, quando a gente vai resgatar a questão da mudança climática e da variabilidade climática, as duas coisas são completamente diferentes, né? Quando a gente está trabalhando, iniciando os trabalhos com isso e com os alunos, inclusive na faculdade, a gente tenta deixar bem claro para eles que isso é uma questão bem diferente, porque é uma pergunta que é muito recorrente, né? Os cientistas atribuem eventos extremos como estes não apenas à variabilidade climática, que são oscilações naturais de temperatura e chuvas vistas ao longo do tempo, mas também à mudança no clima. No programa de hoje vamos entender por que este fenômeno ocorre e como a capital gaúcha pode se preparar para novos episódios como estes. Acompanhe. Como falamos anteriormente, as variabilidades climáticas são alterações naturais que sempre ocorreram ao longo dos anos e não têm relação com a movimentação humana. Podemos citar como exemplos o El Niño e o Laninha. Então, a variabilidade climática é a variação natural, né? Aquela que acontece entre o dia e a noite, entre as estações do ano, né? Temperatura maior durante o dia porque tem radiação solar, cai a temperatura à noite porque a gente não tem a radiação solar, mais perto do Sol a gente tem o verão, mais longe do Sol, né? A gente vai ter um inverno. Então, isso na relação à direção em que o Sol, né, chega em cada hemisfério. Então, esse processo também, ele é natural. Porém, muitos desses processos estão sendo intensificados por causa do aumento da temperatura global que está associado à emissão de gases de efeito estufa. As fortes chuvas que vêm atingindo o estado têm, além da influência do El Niño, impacto das mudanças climáticas. Essas alterações consistem em transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. As principais causas são as atividades humanas, especialmente devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. É o que explica a pesquisadora Venice Scheller, do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A mudança climática, na verdade, a gente vai ter uma mudança de comportamento da atmosfera, né? Observada ao longo de 30 anos. Então, para a gente fazer esse tipo de afirmação que mudou, né, a mudança do clima e da atmosfera, do comportamento da atmosfera, a gente só pode afirmar depois da gente observar dados de, no mínimo, 30 anos. Né? O que acontece de um ano para o outro não é mudança climática. Né? A gente vai ter que ter uma climatologia, né, um estudo do clima para poder dizer que mudou. Então, a mudança climática, a gente vem observando ela de fato mesmo nos últimos 50, 60 anos, né? A partir da década de 50 e 60 que o homem começa a realmente prestar atenção um pouco mais nisso e entender que isso está associado à emissão de gases de efeito estufa, né? E dos gases, os CFCs, né? Os clorofluorcarbonetos, né? Que também daí vão afetar a camada de ozônio, que é extremamente importante para proteger o nosso planeta, né? Na segunda quinzena do mês de novembro, as águas voltaram a subir e atingiram várias partes da cidade. A prefeitura decretou situação de emergência. A cota de inundação do Guaíba é de 3 metros. Neste dia em que estamos gravando essas imagens, o nível chegou a 3 metros e 45 centímetros. Os trechos 1, 2 e 3 da orla ficaram completamente alagados. Muitos desses processos estão sendo intensificados por causa do aumento da temperatura global que está associado à emissão de gases de efeito estufa. Então, a gente tem fenômenos como o El Niño,
né, que assim, ainda não podemos falar estatisticamente que é o responsável pelas enchentes, né, que estão acontecendo aqui, mas quando a gente tem um histórico passado, né, do comportamento do El Niño, né, e daí sim uma relação estatística com aumento da precipitação no nosso estado, quando a gente está passando pelo El Niño, não só no nosso estado, como também em Santa Catarina e Paraná, né, chegando até São Paulo algumas vezes esse aumento da precipitação, e secas na Amazônia, né, como a gente está vendo agora, esse processo ele está associado ao aquecimento do oceano e também ao aquecimento da atmosfera. Então, se a atmosfera está mais quente e o oceano está mais quente, ele vai responder a isso sendo mais intenso, né? Diversos órgãos se mobilizaram para auxiliar no resgate das famílias que tiveram as casas invadidas pelas águas. A Defesa Civil foi um deles. O órgão conta atualmente com 42 colaboradores, 9 viaturas, 2 embarcações e um micro-ônibus. Defesa Civil, bom dia. A Defesa Civil de Porto Alegre, ela veio se reestruturando, então a gente conseguiu viaturas, a gente tem viaturas adequadas, está sendo adquirido mais viaturas 4x4 com snorkel, que são viaturas próprias para andar em áreas alagadas. Então, viaturas sempre é uma questão bem-vinda à Defesa Civil de Porto Alegre. Nós temos um micro-ônibus, posto de comando, que também vai passar por uma modernização, que ele é um escritório ambulante, digamos assim, mas a gente tem algumas questões eletrônicas e de equipamentos tecnológicos para incluir nele, então também é uma questão importante. A questão de EPIs, né? A gente tem alguns projetos para mais roupas de neoprene, para mais capacetes adequados, né? Para atuar no salvamento das pessoas e manter também os servidores em segurança, né? Que é o fundamento, né? Dar segurança à comunidade e dar segurança também ao servidor que vai estar lá na ponta desempenhando essa atividade. O órgão está trabalhando em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social no processo de distribuição dos auxílios emergenciais aprovados pela Câmara de Vereadores. Uma questão importante também é que as famílias, os moradores, tenham muita atenção aos alertas emitidos pela Defesa Civil de Porto Alegre, tá? Que pode ser pelo site da Prefeitura ou pelas mídias sociais da Defesa Civil. Tá? Então, sempre que tiver um alerta, o pessoal que mora em área de risco deve seguir à risca as instruções que a gente emite nos alertas, que é procurar abrigo, ter essa atenção de observar aonde está construindo a sua casa. A gente sabe que a dificuldade de moradia é um problema do país, mas ao mesmo tempo as pessoas têm que ter esse cuidado de onde estão construindo suas residências para não se colocarem em risco, né? A gente tem a questão de enxurradas, que é uma questão que nos preocupa bastante. A enxurrada lá pode arrastar uma casa, e a questão de deslizamento de terra, né? Que é onde a gente tem nos morros, a gente pode ter algum tipo de movimento de massa em decorrência das chuvas e ter algum deslocamento de alguma placa, alguma pedra ou deslizamento do solo arrastando casas, né? Então a gente tem esse cuidado e alerta a população para não construir nesses locais e principalmente emitindo o alerta que elas possam procurar um local seguro para elas permanecerem. E o Legislativo da capital está atento a este tema. Nos últimos meses, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara tem discutido com especialistas formas de prevenir ou reduzir os impactos de desastres naturais. O vereador José Freitas, do Republicanos, presidente da COSMAN, pontua a urgência de criar medidas para lidar com as mudanças no clima. Em relação ao nosso país, e na verdade ao mundo, né, agora está chegando aqui no Brasil, a questão do efeito estufa e tal, eu acho que já está indo trabalhando o governo nesse caminho. Em relação aos carros elétricos, né, vai diminuir bastante a poluição. E eu acho que os governos têm que trabalhar também dentro de uma tecnologia de prevenção em relação a alertas. E isso, não só o nosso municipal, estadual e federal está devendo muito em relação a isso. Em relação, por exemplo, se colocar um sinal de alerta aqui em Porto Alegre em relação às enchentes, por exemplo, chegou lá o rio tantos metros, já sinalizar. Porque hoje
Hoje, como acontece? A Defesa Civil é que alerta as pessoas através das redes sociais, enfim, mas tem que ter sinal sonoro também, um alerta para que as pessoas venham se prevenir. O que vai acontecer? A gente vai ter tudo, a partir de agora, sempre mais intenso. Temperaturas sempre muito elevadas quando forem elevadas. Quando tiver ondas de frio, elas vão ser mais intensas, né? Quando a gente tiver El Niño e a Laninha, eles vão ser mais fortes. Na Laninha, a gente vai ter períodos longos de estiagem e durante o El Niño a gente vai continuar sofrendo desastres como esses, porque as chuvas vão ser sempre assim, todas concentradas numa vez só e num lugar só, né? Que é o que a gente está vendo agora. Chuvas muito concentradas, às vezes assim, mas tá chovendo, quando tu vai ver a normal de chuva do mês. Mas é praticamente na média, não tá tão acima, mas é porque choveu tudo praticamente em 2 dias, em vez de chover de forma distribuída como era antes, né? A nossa expectativa é que as chuvas e os efeitos climáticos, cada vez eles se acentuem mais, né? Cada vez eles fiquem mais fortes. Então, a Defesa Civil está a cada dia mais se preparando para esses momentos. O Com a Câmara na Cidade de hoje termina aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.